Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Legião. É um prazer essa tarde chuvosa em Passo Fundo, aí tivemos alguns temporais, hein? Graças a Deus, sem maiores danos, né? E, novamente, aí a gente vai tratar de alguns assuntos pertinentes da nossa cidade, com uma novidade bem interessante, hein? Nosso colega Gesael hoje acompanhando a mesa. Boa tarde, Gesael. Boa tarde. Nosso colega William. Boa tarde, William. Boa tarde. César, diretamente de Porto Alegre. Muito boa tarde, César. Boa tarde a todos. Gesael, temos aí algumas informações do posto de combustível da nossa querida prefeitura. Olha, vejam só, como diz o ditado, né? O ditado é um adágio popular, cada enxadada é uma minhoca, né? Mas a gente estava iniciando um estudo sobre o gasto de combustíveis da prefeitura, essa história de Petrobras e greves caminhoneiros e preço, deu uma curiosidade sobre quanto a prefeitura vai pagar. Isso é um spoiler, né? Quanto a prefeitura vai pagar de diesel, no diesel, nos próximos meses aí com essas novas regulamentações. Então a gente já furou o segredo do próximo texto. Vai estar no forno esse texto sobre os combustíveis, especialmente sobre o diesel. E aí pesquisa vai, pesquisa vem, a gente acabou descobrindo que o posto da prefeitura, que para quem não entende, a prefeitura tem um posto de combustíveis próprio. Várias empresas que possuem frotas, né, a Coloib deve ter um lá no pátio, a prefeitura também tem muitas máquinas, viaturas, etc. Então tem um posto de combustíveis próprio. É um posto muito similar a um posto de cidade do interior até, né, pelo porte que tem. Tem tanques de 15 e 30 mil litros ali. E esse posto tem, como qualquer outro posto, tem que ter uma licença da FEPAM para funcionar. E a licença da FEPAM está atrasada, não foi renovada. Ela deve ser renovada até 120 dias antes do término do prazo. E essa licença não foi renovada, segundo o site da FEPAM. Mas só o site não é suficiente para a gente sair escrevendo um texto dizendo que a gente escreveu nessa semana que passou um texto sobre isso. Não é suficiente a informação do site da FEPAM para a gente condenar a prefeitura pela licença. Nós ligamos para a FEPAM em Porto Alegre e os funcionários lá confirmaram que realmente nem foi pedido a renovação da licença e, obviamente, essa também está inválida ainda. E não é só isso, parece que também a gente não tem a confirmação ainda 100%, não foi o objeto da nossa investigação dessa vez, mas parece que a usina de asfalto do prefeito também está com a licença vencida. Então, a prefeitura de Passo Fundo, que tem nos seus quadros comunistas, socialistas, etc., entregou aos comunistas, parece, o controle das coisas ambientais da cidade, está aí com as licenças do posto de gasolina e da usina de asfalto vencidas. É que feio isso, né? Se fosse um negócio particular, teria que fechar. Mas não, a prefeitura não fecha. Interessante, Então, ela pede alguns documentos, mas nem ela consegue nem cumprir. ela consegue. E por incrível que pareça, a gente fez uma visita lá no dia 5 de junho, anotei aqui, o texto saiu depois, o nosso texto saiu exatamente no dia do meio ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, esses efemérides aí onde se faz muita campanha de conscientização. Tá aí, a prefeitura, agora, porque ela pode não ter problema nenhum, né? Ou pode ter outro problema muito grande. Pode ter um vazamento, alguma coisa, mas isso só a fiscalização e a renovação da licença podem dizer. Enfim, a FEPAM já está em cima disso e talvez tenha uma resposta em breve. Se me permite cortar o... Claro, Não, já concluí sobre a FEPAM e a prefeitura, agora pode adicionar. Se me permite concluir, o que nos assusta é que a prefeitura, com o número de colaboradores que tem, com o quadro de funcionários, são mais de 2.000 funcionários, né, pelo levantamento que as informações do próprio site da prefeitura, não consegue cumprir com burocracias. Imagina uma pessoa comum, como qualquer um de nós, tentando cumprir as obrigações. Sozinho, né? A gente está sempre falando isso, né? Uma empresa, a quantidade de regulações que ela está submetida. É uma coisa muito grande, é muito fácil se tornar regular para qualquer coisa, porque são muitas leis. Então, a gente sempre reforça no programa a importância que é reduzir o número de leis. Nós estamos vivendo um universo tão grande de leis que nenhuma entidade com mais de 2.000 funcionários consegue cumpri-las. Você imagina uma pessoa comum. Leis, regulamentações, etc. Tem muita oficina mecânica aí de médio, até pequeno, né, porte, que alguns fiscais batem exigindo a separação do óleo e água. Usado. Né, que a oficina ali, o mecânico abre o motor, pinga óleo no chão e eles não querem que chegue ao solo esse óleo. Então tem que ter toda uma drenagem, canalização, e a separação da água da chuva e água da lavagem da oficina e do óleo. E quem não tem, ameaçam fechar, e pagar multa, e etc. Excelente informação, José. Não acontece na prefeitura isso, né? Muito interessante a gente ver, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que trabalha, né, e tenta cumprir o máximo das competências
burocráticas que não só o município, o estado e a União impõem a nós. Então a gente está vendo um caso que nem a prefeitura consegue cumprir com o que ela mesma estipula, né? Sim. Então chega a soar meio cômico isso, né? Infelizmente. César, tem algo adicional sobre o assunto? Isso que você comentou é bastante interessante, porque não é só o caso do posto que o Jezael está comentando aí, mas inclusive no Jornal da Câmara, recentemente o RUFA fez um pedido de providências, comentou a respeito de uma série de escolas que estão funcionando sem determinados documentos, estão com problema de alvará. Então ele falou assim, ó, é bom o prefeito se ligar, porque daqui a pouco dá algum problema nas escolas, e ele tem que saber que ele também é responsável pela fiscalização disso. Ótimo. William, então a gente tem um assunto também extremamente importante, entrou nas nossas pautas aí nos últimos dias, a gente vem fazendo uma discussão, vem fazendo inúmeras avaliações, é nosso dever que façamos contradições, né, a todos os projetos para que cheguem na sua finalidade melhor, né? Então a gente tem aí um debate sobre a última proposição do vereador Matheus Wesp, que é a inclusão da disciplina de moral cívica nas escolas de Passo Fundo aí. Gostaria que explicasse um pouquinho para nós melhor isso. Perfeito. Eu vou abrir o nosso site do legião.com.vc. Se vocês me permitirem, eu gostaria de ler rapidamente o trechinho que está lá. Com certeza. Que ele é um trecho sobre uma espécie de manifesto que nós desenvolvemos do que seria essa campanha do Legião. Olha só, a política, quando mal executada, atrapalha e prejudica a vida de qualquer cidadão que trabalha. Portanto, nós não queremos ser eleitos, nem tampouco participar de partidos políticos, exatamente o que nós fazemos aqui. Nós queremos que os políticos atuem pelo bem comum e não por interesses eleitorais. Nós denunciaremos publicamente os indivíduos no exercício da sua profissão, sempre que seus atos não condigam com as melhores práticas públicas. Então, o que acontece é o seguinte, no nosso entendimento, uma grande parte das atividades que acontecem legislativas, elas não condizem com as melhores práticas públicas. E, em especial, esse projeto, ele estabelece algo que é assustador, porque ele propõe algo que não pode ser executado. Veja bem, a disciplina de moral e cívica, muitas pessoas conhecem essa disciplina porque estudaram, né, tiveram essa disciplina em sala de aula. Não sei se o teu tempo, José. Eu não sou tão velho, mas eu tive educação da CIP e tive Organização Social e Política do Brasil. E também sistemas de saúde. Essas disciplinas, as pessoas que tiveram essas disciplinas falam muito bem e têm uma visão positiva dessas disciplinas. Então elas veem, não, isso aqui é maravilhoso, é bom que volte. O que acontece é que hoje nós estamos num contexto diferente do que estávamos quando essas disciplinas existiam. Só adendo, essas disciplinas eram mais fortes na década de 80, década de 70, 80, até meados de 90, né? Então, estamos falando de 30 anos atrás. Né? Exatamente. O que acontece hoje é o seguinte, é bastante simples. Hoje, se a disciplina de moral e cívica, apesar de concordar que aprender sobre isso é importantíssimo, hoje, se essa disciplina for instituída dentro da grade curricular, ela não vai ter efetividade nenhuma. A razão é muito simples. Nenhuma outra disciplina tem efetividade hoje. Não é possível garantir que essa disciplina seja realmente ensinada. Porque já nenhuma outra disciplina hoje se há garantia de educação. Então, veja bem, eu costumo fazer uma analogia, o César fala muito sobre o português, né? O português é uma disciplina que é menos aproveitada. Muitos brasileiros têm problemas sérios com o português. Mas eu gosto de usar o exemplo do inglês. Porque o inglês, se você falar mal o português, ainda as pessoas se entendem. Agora, o inglês é interessante de observar, porque ele não é a nossa língua nativa, mas as pessoas aprendem inglês no primeiro grau, no segundo grau. O brasileiro tem cerca de 8 anos de inglês. E você conversa com as pessoas na rua, dificilmente você vai puxar assunto com alguém em inglês e a pessoa vai te responder bem. Ao contrário de outros países. Se você visitar outros países, você pode puxar na Argentina, do lugar que você for do mundo. Se você puxar assunto com as pessoas, elas têm menos tempo de inglês, mas elas interagem em inglês muito mais. E aqui é uma disciplina obrigatória e as pessoas não aprendem. O problema da educação, do ensino hoje, é que as crianças e os jovens não estão aprendendo nada na escola. Quer dizer, nada não, mas não estão aprendendo definitivamente o que precisariam aprender dentro das disciplinas. E adicionar mais uma disciplina
basicamente é aguardar pelo mesmo. Não há como garantir que o ensino do inglês aconteça em sala de aula, não há como garantir que o ensino da filosofia aconteça em sala de aula, não há como garantir que a educação moral e cívica seja realmente ensinada em sala de aula. E mais do que isso, né, tem toda a discussão do escola sem partido, que as disciplinas atuais vêm sendo distorcidas. Então, eu recebi denúncia, acho que no ano passado eu participei de um debate na escola militar aqui de Passo Fundo. E o aluno e o meu debatedor disse, olha, eu sou professor de inglês e eu ensino sobre LGBT na sala de aula. Então, por que vocês podem imaginar que os mesmos professores não vão ensinar LGBT na disciplina de moral e cívica? Então, é isso que a gente pode esperar, basicamente, adicionando uma disciplina a mais. Não há como garantir que a disciplina vai ser ministrada em sala de aula. Os professores têm uma liberdade bastante grande em falar dos assuntos que querem, de ministrar a disciplina da forma que querem, ou seja, não há como garantir a efetividade dessa prática. Se não há como garantir, para que adicionar mais uma matéria? Só para aumentar o número de hora-aula do aluno, ou para aumentar o número de coisas que ele aprende em sala de aula? Então, a crítica é exatamente nesse sentido. É um projeto que é impossível de ser aplicado, dada a situação atual. Deixando bem claro, né, William, que não é uma crítica contra a disciplina de moral e cívica, mas Perfeito. sim Quanto à inserção, como ela vai ser inserida na nossa realidade, né? Hoje a gente vê aí professores de história, que é a maioria, né? Professores de ciências sociais e tudo, usando alunos de 10 anos, 8 anos, 9 anos, e cito porque a gente presencia isso todos os dias na internet, nas redes sociais, crianças de 10 anos com placas lá fora Temer. É impossível, né, acreditar que uma criança de 10 anos vai ter um discernimento, uma maturidade para pensar política, né? aulas de Então, história hoje são aulas de fora Temer. Será Exato. que as aulas de moral e cívica vão ser aulas do quê? já é citado o golpe de 2016, né? Então é totalmente absurdo. E trazer essa disciplina agora, no atual momento, é abrir uma janela para que isso amplie, esse problema amplie, né? Toda a discussão da educação, se me permitem finalizar a minha fala, o problema da educação é garantir que o básico hoje seja ensinado adequadamente. Se educação tem a ver com alguma coisa, tem a ver com aprender. E nós hoje não estamos garantindo que os jovens estão aprendendo as disciplinas na sala de aula. Só para adicionar, para mim, a educação moral e cívica, primeiro que as pessoas têm uma certa confusão em achar que, porque nos anos 70 era assim, porque era assim o comportamento das pessoas, que era bom, que as pessoas reconheciam a bandeira, os símbolos nacionais, etc., o hino, e amavam a pátria, e tinham mais moral e mais civismo. E se colocarem hoje educação moral e cívica nas escolas, as coisas vão melhorar, porque se colocou a disciplina. Isso é uma coisa completamente errada. Desejar muito positivamente que uma coisa aconteça, na realidade não vai acontecer. Eu acho que é um desgaste para o vereador, que está propondo, para o conjunto de vereadores, o VESP está encabeçando esse projeto, mas está indo junto o Tozon e está indo junto o Chequinho. O Ronaldinho também, eu acho. Ronaldo Rosa. Ronaldo Rosa. Não sei se o Chequinho está indo junto. Mas vai ser um desgaste Também. para todos os vereadores. Né? Adiciona custo na prefeitura, mais professores para ensinar essa matéria. E é um conceito errado. Acho que não tem como ensinar. Isso é amor por decreto, a educação moral e cívica. A criança, nas primeiras séries, ela tem que aprender a gostar das coisas, a gostar do mundo à sua volta. Por exemplo, quem ensina moral e cívica para as crianças é a parede da escola, é a pontualidade dos professores, é a bandeira hasteada, é um monte de elementos subjetivos que vão construindo a criança. Não é uma disciplina enfiar uma pessoa mostrando símbolos e livros. Vou ser patriota leis, só na disciplina de moral e cívica. Aí o a criança recebe os ensinamentos ali às 8 da manhã, às 9h30 da manhã não tem merenda, ao meio-dia um professor faz uma besteira, o outro professor tenta fazer Entra em uma greve. coisa... outro professor tenta fazer uma coisa boa, mas não tem um computador, não tem ferramentas, não tem equipamentos dentro do colégio para executar isso. Isso no ponto de vista da educação pública, né? Que é outra discussão. Por que a gente tem educação pública? Por que a gente não tem voucher que a pessoa receba um cheque no final do mês e escolha onde colocar o filho? Então, essa discussão da educação já é complicada. E colocar mais uma equação dentro dessa questão é muito pior. Vai gerar um desgaste muito grande para os vereadores nesse momento tão complicado do Brasil. Eu acho que todas as forças políticas com poder hoje em dia deveriam estar pensando em outras coisas para melhorar o destino do país.
desde as cidades, e não ficar trabalhando com coisas assim que vão trazer mais problemas do que solução nesse momento. Com certeza, Gisele, a gente vai... Só um porém. Né? Eu, de novo, me sinto desconfortável de discutir esse tipo de coisa sem a presença dos vereadores ou seus representantes aqui do programa. Então, o canal está aberto e as pessoas podem proporcionar, convidar ou desafiar para um debate sobre esse tema com os autores da lei e as pessoas envolvidas com isso. A gente vem para a mesa e discute isso. Né? Mas essa é a nossa posição e eu posso mudar de ideia, né? Mas dificilmente vou mudar nesses pontos que eu entendo por certo e errado, especialmente na moral cívica. Então, a porta está aberta para quem quiser discutir esse tipo de coisa. Né? Do lado de lá. Perfeito, Do lado de cá, a gente tem essa posição. Para quem nos assiste, também nos acompanha, nosso dever também deixar claro, né? A gente não fala pessoalmente dos vereadores, né? O que eles são como pessoas ou criticamos e elogiamos as fazem da ações. vida pessoal deles, a gente não tem dever nem moral para criticar. A gente critica são as ações parlamentares que eles fazem, né? Então, nenhum vereador teria como levar para o lado pessoal, né? Quando a gente faz uma crítica. Justamente pelo contrário, eu acho que eles deveriam se sentir lisonjeados quando alguém da sociedade ou um programa critica o seu projeto com o intuito de melhorá-lo. Isso. Para que esse projeto seja efetivo, é preciso responder uma pergunta. Como irão garantir o ensino da disciplina em sala de aula? Nós buscamos essa resposta e não encontramos. Nós abrimos essa pergunta. Então, os vereadores que estão se empenhando com esse projeto, por favor, respondam essa pergunta para nós. Como é possível garantir o ensino em sala de aula? Porque só criar a lei e esperar que... É a mesma coisa, vamos criar uma lei para ensinar francês? Vocês acham que vão aprender? As crianças vão aprender? Não vão aprender. Não estão aprendendo inglês e não estão aprendendo português. As crianças já têm um conjunto enorme de coisas que foram ensinadas a gostar, a respeitar, a amar, etc. Estão saindo da fundamental, indo para o ensino médio, saindo do médio, indo para a faculdade, com questões erradas na cabeça, fazendo coisas erradas, né, descontando as questões de adolescência, da idade, de hormônios, etc. Continuam fazendo coisas erradas e continuam não sabendo de uma diversidade, assim, uma quantidade enorme de coisas que elas não sabem saindo do fundamental, do médio e até mesmo da faculdade. A imaturidade do grande conjunto de alunos que sai do ensino médio e vai para a faculdade é enorme. Eu tive a oportunidade de acompanhar primeiros semestres de faculdade federal, alunos que não sabem fazer conta, porcentagem, não sabem fazer isso. Então, a gente vê o governo, em vez de incentivar a melhoria da qualidade do ensino no Brasil, ele diminui, né? Então, a gente vê ou deixar que melhore por conta, né? Diminui a nota do Enem lá para acesso de ensino superior e dentre outras, né? Então, infelizmente, a gente está num cenário que não é propício à matéria. César, você que é um cara que acompanha direto os movimentos do parlamento aqui de Passo Fundo, tem alguma conclusão sobre esse assunto, sobre esse tema? Olha, o próximo livro que eu estou escrevendo tem uma personagem que é um mendigo que ele fala francês e ele morre de raiva que ele não consegue falar com ninguém no Brasil. Isso é um retrato das pessoas que realmente aprendem, né, alguma coisa de verdade, com base nisso que o William comentou. Agora, quando esse projeto saiu e na semana passada nós comentamos sobre ele, quando eu comecei a pesquisar se havia uma legislação parecida, eu vi que tem em várias instâncias legislativas esse mesmo projeto sendo protocolado, é claro que com outras palavras, né? E quando tem um mesmo projeto sendo protocolado em várias instâncias legislativas, na minha opinião, há um movimento legislativo para que isso aconteça. Então, quando eu fui pesquisar alguns artigos na imprensa, eu vi que muitos estavam tratando assim, a volta das disciplinas na ditadura militar. Só que um erro que acontece é vincular essa disciplina a uma legislação militar, que realmente existe. Mas a instituição dessa disciplina, ela antecede o regime militar, ela vem do período Vargas. Só que o Vargas é um intocável no Brasil, nós sabemos os motivos disso, né? Então, ninguém toca no assunto do Vargas. Inclusive, no artigo que eu publiquei ontem, eu pesquisei algumas teses e algumas dissertações sobre o assunto, porque eu fiz o tema de casa, o Matheus, o Tozon, o Tchequinho e o Ronaldo Rosa não fizeram. Então, assim, vão lá, vereadores, leiam o meu trabalho, que tem 50 referências bibliográficas. O Matheus Vesp, que é um pós-doutor em Direito, fez um projeto de lei que vai influenciar gerações de estudantes com 2 referências bibliográficas completamente desatualizadas, que antecedem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Eu acho que ele é um irresponsável por fazer isso. O Tozon segue na mesma linha, seguindo a esmo o projeto do VESP. O Ronaldo Rosa, ele é o campeão em projetos desastrosos na área da educação. E o Tchequinho nem se educou e está fazendo um projeto sobre educação, né? Então nem tenho o que falar dele. Agora, isso que acontece vem sendo tratado assim, como uma volta desses movimentos que querem intervenção militar. Então, essa disciplina vem dentro desse contexto. Agora, para as pessoas entenderem exatamente o que está acontecendo, o que está por trás do projeto, confiram o artigo, saiu ontem, e todas as informações estão lá mastigadas sobre o assunto. Agora, eu digo uma coisa, diferente do texto VESP, que tem 2 referências bibliográficas e atrasadas, eu coloquei lá com pelo menos 50. E digo mais, não pesquisei tudo sobre o assunto. Então, o que torna muito mais vergonhoso ainda o VESP querer impor uma lei aos passofundenses sem que sequer ele tenha pesquisado sobre o assunto. E ele não pesquisou porque ele não fez referência sobre o assunto. Se ele fosse um pesquisador sério, ele teria colocado isso no projeto de lei. Aliás, me permite complementar mais uma vez, César, às vezes parece que há um exagero da nossa parte em algumas críticas. Mas eu vou trazer novamente o caso do Uber aqui, porque foi exatamente o que aconteceu. O que aconteceu no caso do Uber, em termos de sequência de eventos? Primeiro, é necessário uma legislação sobre o Uber, algo que na época não era necessário, não era obrigatório. Agora é obrigatório, as cidades têm que ter uma legislação própria. Na época não era preciso. E como vai precisar haver uma legislação sobre o assunto, então o que nós vamos fazer é criar uma legislação municipal. Tudo bem, parecia uma boa ideia inicialmente, né? Então agora vamos criar uma legislação municipal favorável ao Uber. Olha, interessante. Então tudo era bonito. Mesma coisa agora, se nós analisarmos a proposta de ter moral e cívica, o que tem de errado em aprender moral e cívica? Nada. Só que a consequência, não existe uma relação de causa e efeito direta entre os projetos. O que aconteceu na prática foi que o projeto foi muito mal feito. O que o César está apontando agora? Esse projeto não teve estudo. O que aconteceu no caso do Uber? Não teve estudo. Foi copiada uma lei de outro lugar, a lei era horrível e a prática foi muito mais rápido de perceber. A empresa simplesmente disse, eu não vou para essa cidade que tem essa legislação que é antiliberal. E no caso da educação é pior, porque nós vamos saber que isso é um problema daqui a muitos anos. Então passar algo que não foi estudado é muito pior no caso da educação. Porque nós vamos demorar muitos anos para perceber a consequência disso. Essa que é a questão. Vejo por um outro lado. Dentro do projeto do Matheus Vesp, o que ele propõe que vai ser ensinado é a Constituição Federal, a Lei Orgânica do município de Passo Fundo e o Código Eleitoral. Eu digo assim, gente, tem meia dúzia de especialistas em direito eleitoral no Brasil. Quem é que vai ensinar isso nas escolas? Sabe, ninguém entende direito dessa legislação eleitoral. Toda vez que tem eleição, a gente tem que ir revisar o que está se passando, as novidades legislativas. Então, eu sempre pergunto, propõe um negócio, institui a pauta, agora quem é que vai ensinar isso? Ô César, tu não acha que no fundo, esse tipo de projeto é só um projeto que ganha uma etiqueta de coisas de direita e eu tenho que sair fazendo porque é coisa de direita e essa é a minha bandeira agora? Né? Não é uma questão de repente, o McLanche feliz da intervenção militar para as crianças, é a intervenção for kids. Será que não é isso? Olha, eu não sei, não sei se é por aí, não sei se o projeto é tão mal intencionado assim. Nós temos o mito do sebastianismo que predomina no Brasil, né? É uma herança portuguesa, a gente acha que vai vir um presidente, vai salvar a pátria, a gente acha que um projeto de lei vai resolver a situação. E esse é um típico caso de um cara que acredita no poder da lei e ele não tem noção da realidade jurídica do Brasil hoje. Então é um projeto inconsequente, mas está sendo copiado em várias instâncias legislativas. Então há um movimento de intervenção. Não sei se é essa a intenção do VESP, mas há um movimento patriótico por trás disso. Se vocês me permitem, só vou fazer um breve linha de pensamento. O que eu estou percebendo, não só no parlamento aqui em Passo Fundo, mas como em todos os lugares, uma deficiência produtiva no parlamento aqui de Passo Fundo. Ou seja, eles não estão produzindo nada, eles estão copiando. Não se copiam-se leis de outros lugares. Então, o que a gente precisa analisar é o seguinte, a realidade de São Paulo, a realidade do Rio de Janeiro, é diferença nítida da realidade passo-fundense. Então, é um erro grotesco copiar uma realidade, uma lei
que foi elaborada para uma realidade e só copiar e trazer para a nossa realidade. Tá? Às vezes, bate bem nesse quesito, Gisele. Vontade. Porque eu sou de direita, eu vou pegar as bandeiras de direita e vou pegar essas leis e vou... Tipo aquele projeto da segunda sem carne, que Exato. se o cara é de esquerda já vai fazendo automaticamente. Exato, pega essas bandeiras. Então, às vezes o camarada tem vontade, mas aí falta outra coisa que só a vontade não adianta, precisa de capacidade. Nenhum vereador no parlamento atualmente tem 100% de capacidade, por isso que eles têm 4 assessores. Somos em forças, estudos, análises, desenvolvimento, pesquisa de campo. São as funções de cada assessor dentro do Parlamento de Passo Fundo. Então, ou é excesso de vontade ou é falta de capacidade. Essa é a minha leitura do Parlamento aqui de Passo Fundo, por isso que está toda essa bagunça. E a outra é o marketing político, né? Às vezes o vereador pensa, vou fazer um projeto para implantar a disciplina de moral e cívica. Mas daí ele pensa no domingo de noite no banho, na segunda-feira de manhã ele já chega, larga a missão pro gabinete que às 11 horas da manhã já tem que protocolar o projeto, porque eles têm medo que outro parlamentar vai lá e roube essa bandeira dele. Então, é uma sucessão de Aconteceu de coisa erros. parecida na questão da Guarda Municipal Armada, ou coisa parecida. Exato, tá todo mundo querendo roubar a bandeira, né? Esse é meu? Não, ninguém pega, segurança é minha. Mas já teve vários parlamentares aí que foram na tribuna, fizeram grandes discursos, pequenos discursos, mas o que a gente vê na prática não existe guarda armada. Assim no mesmo exemplo do Uber, que também gerou uma discussão enorme, gerou projeto, emendas, subemendas, volta para discussão, mas na prática não temos Uber. A Câmara funciona de um jeito muito diferente do que o cidadão comum poderia Exato. estar acostumado a aguardar. Então, aqui tem um problema, discute e resolve. A Câmara não faz nada disso. Né? A gente tem um ciclo vicioso que se baseia nisso. A deficiência produtiva, a vontade, mais a capacidade, que seria o ideal, mas a gente tem uma deficiência também nesse ponto, ou falta vontade, ou falta capacidade, e o marketing político, porque eles pegam o erro e fazem todo um cinema em cima disso para justificar que o seu erro está certo, na cabeça deles, porque na prática nada disso acontece. Não vem benefício para a população. Então, volto a justificar que é o nosso dever, é a nossa missão, seja divina ou profissionalmente, trazer, debater, levantar inúmeros pontos, estudar todos esses projetos, né, para que a população receba também uma segunda fonte de informação. Nos últimos anos, aí, massivamente foi expressada essa vontade política, esse marketing político, né? Então, a gente pede que quem estiver assistindo nos acompanhe, participe, mande esse questionamento, seja contra, seja favorável, exponha as suas ideias, vamos debater, vamos chegar, porque o objetivo é um só, é o bem social. É que a gente realmente chegue no ponto de dizer, não, agora é a hora de implantar moral cívica nas escolas, né? Agora veio o Uber, agora a gente tem condições melhores para empresas virem a Passo Fundo. Eu tenho uma guarda armada que me protege no centro da cidade, ou em todo o território municipal. Não, agora, beleza, as coisas estão funcionando, né? E a gente, infelizmente, não tem nenhum exemplo que possa citar. Parece que sempre acaba falando dos mesmos vereadores, né? Se fizer um retrospecto do último ano da Locus, a gente falou de 4, 5 projetos polêmicos. Polêmicos é uma palavra ruim, né? Projetos de destaque que entraram no radar da Locus aqui. Mas só que a Câmara teria que gerar 200 projetos por ano. São 21 vereadores, coloca aí 10 meses de produtividade, param um tempinho, e a gente não tem essa produção toda, né, para analisar. Então, eu não sei se para o mal ou para o bem, essa pequena quantidade de projetos analisados aqui na Locus, comentados aqui na Locus, isso é uma coisa boa. Isso é bom para eles? Não tem como debater com eles como o Gesael havia proposto, porque pelo menos a gente fez a lição de casa, pesquisou o assunto, colocou as referências, publicou o artigo. Eles não fizeram isso, eles fizeram um projeto sem pensar, sem pé nem cabeça. 4 inconsequentes fizeram isso. Então, como é que eu vou debater com eles se eles não têm absolutamente nada para debater com a gente? Eles não estudaram, só protocolaram um monte de palavras que eles nem sabem o que significa direito. E ninguém aqui está ganhando salário de vereador, né, César? Exato. Eu ia falar exatamente isso agora. E também não é o nosso intuito, né? Ficar toda hora falando de erros, de projeto,
à toa, né? O que a gente quer é um objetivo claro e que as coisas aconteçam na prática e que as pessoas que nos assistem tenham uma vida melhor, sejam elas com moral cívica ou sem moral cívica, né? E a cobrança. Acho que o vereador que não gosta de ser cobrado não deveria ocupar a cadeira no parlamento, né? É uma questão fundamental. Se um dia qualquer um de nós, o pessoal que nos assiste aqui, for um representante da sociedade, tem que se adaptar, sim, às cobranças. Primeiro que não vai conseguir agradar todo mundo, né? E segundo que a crítica é extremamente necessária para o desenvolvimento humano de qualquer ser andante, né? Na face da Terra. Acho que os vereadores poderiam se vir em cada locus cobrando o prefeito. Como a gente cobra os vereadores, poderiam cobrar o prefeito, né? Trabalhar um pouquinho nesse ramo também, que vocês estão meio deficientes, né? Quantas coisas a gente apontou do executivo aqui que passou batido na Câmara. Exato. Né? A Acho que questão nenhuma do das denúncias que foi feita aqui no Não, programa não. até Foi hoje levado foi levada para a para cobrança dentro da do prefeitura. Exato. É uma espécie de faz o teu que eu faço o meu, ninguém perturba ninguém. Quanto aos outros Algumas parlamentares, exceções, né? sim. Quanto aos outros parlamentares, repito o que eu falei nos outros programas já. Não estão sendo citados aqui porque, vou usar um outro termo, é o maior desperdício de dinheiro público que Passo Fundo já teve. Primeiro porque não produz nada, segundo porque só estão ocupando a cadeira para arrecadar dinheiro do trabalhador, de quem assiste, seja qualquer um de nós que não esteja dentro do ciclo político. Então eles estão lá, o salário do vereador aí bate a casa de 120 mil reais ano, tá? Isso é dinheiro seu, contribuinte, que trabalha todos os dias, acorda cedo para pagar imposto e não está cobrando. Não está cobrando nada. Então ele vai ficar sentadinho lá durante esses 4 anos, recebendo, brincando de projeto, brincando de poder político em cima da cidade que você mora, que você acorda cedo, trabalha todos os dias, educa seu filho e sustenta a sua família. Então é nosso dever, além de moral, é um dever nosso agora mudar essa situação política aí, porque realmente está caótica a situação. Né? E tudo isso ainda gasta uma banana para divulgar na imprensa. Exato. Sim, 300 mil reais de contrato de publicidade e aquele comercial na televisão, a Câmara está com você. Na televisão a gente geralmente acompanha o comercial de um produto, né? Claro. Para mim escolher entre o chocolate Milk Bauer ou o chocolate da Nestlé. Ou chocolate... Não, se eu não gostar da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, não tem outra para... Só se eu mudar para Amaral, mudar para Erechim, lá tem outra Câmara. Não sei se gasta tanto dinheiro assim em publicidade, né? Mas eu realmente fico muito espantado com a publicidade de governo e em geral, publicidade estatal, o nosso dinheiro para divulgar essas questões sem chance de escolha para o consumidor. E quando a gente fala em dinheiro público, é dinheiro, né, Gisele? Não é pouca coisa, é dinheiro. Um artigo que a gente está desenvolvendo aqui na redação, a gente fala sobre os gastos da folha de pagamento dos funcionários da prefeitura, né? Então a gente tem algo batendo em torno de 220 a 250 milhões de reais por ano. Por ano. Para sustentar o quê? 2.829 funcionários do quadro só do Poder Executivo, né? Então é um número extremamente alto. É mais de 7 mil reais por funcionário. É mais de 7 mil reais por funcionário. Eu só voto vencido nessa questão dos salários dos vereadores. Eu não tenho problema nenhum com um cara que ganha 11 mil para ser vereador. É um trabalho, existe uma proposta, olha aqui, quer ser vereador, o salário é esse, gasta com campanha, te elege, vai lá. O problema é quem não trabalha e ganha esses 11 mil por mês ou 12 mil por mês, bruto. Né? Esse é o problema, não é quem trabalha direito. Custa caro ser vereador também. Não é só aparecer na sessão, tem todo um trabalho por trás, né? Mas tem que ser produtivo, né? O cara é vereador 24 horas, mas tem que ser produtivo. Não adianta não fazer nada e ganhar dinheiro. Né? Eu não tenho problema nenhum com remuneração de político. Nenhum. Alguns penduricalhos, exageros, né? O cara lá arrumar um dente, pagar 70 mil reais, não existe, né? Lá no Senado, no caso. O Simão, na época, né? 70 mil reais de dentista. Mas, fora isso, salário, remuneração normal, por mim tudo bem. Né? Agora, o resto não dá para encarar mesmo. Quando a gente fala em 243 milhões de reais, só com a folha de pagamento dos funcionários. Então, se a gente pegar obras, investimentos, apoio, marketing, tudo esse valor é estratosférico, né? E aí o que a gente vê? Buraco nas ruas de Passo Fundo, esgoto entupido. É uma coisa que faz tempo que eu venho alertando o pessoal para começar a acompanhar. Passo Fundo está começando a ter pontos de alagamentos. Não existiam antes em Passo Fundo. Por que disso? Por causa da falta de estudo, que o César falou,
da falta de estudo de quem está planejando os novos projetos em Passo Fundo. Então, Falando em alagamento, o Boqueirão alagou de novo hoje. Hein? O Boqueirão lá na curva perto da Pampa, tudo alagado de novo. Então, essas Mas- pequenas coisas aí que a gente exato. poderia A gente- gastar a o gente vai- dinheiro do... vai começar a acompanhar também, todos esses que a gente citou agora, por último, a gente vai começar a acompanhar, estudar. Não vamos fazer como os nossos vereadores que saem a moda Miguelão sem fazer estudo nenhum e fazendo só besteiras. Então, eu quero agradecer o pessoal que nos acompanhou até agora. Siga-nos no Instagram, Legião PF, e acompanhem. Você que tem alguma ideia ou quer contribuir com o nosso programa, é só mandar mensagem lá, explique-se, independente se é contrário ou favorável às nossas ideias, o debate e a construção de novas ideias vem e surgem da contribuição de todos. Então, quero agradecer novamente, um forte abraço e até a próxima.